Bem-vindo ao melhor da nova música popular brasileira, que é feita aqui em Goiás. Aqui, na Rádio Noroeste, 87.9 FM. Se ligue aqui e conheça os artistas que estão renovando a nossa MPB com talento e emoção. Prepare-se para descobrir novas vozes, novas canções e novas histórias. Programa Renova Som. Os novos talentos da MPB de Goiás. O futuro da música começa agora. Este programa tem como objetivo a formação para o conhecimento da variedade musical do Brasil, principalmente a música popular brasileira MPB, e faz parte do Fomenta Projetos Continuados de Pontos de Cultura da cidade de Goiânia, Política Nacional Aldir Blanc e Governo Federal. Concepção, produção e apresentação Júnior Rabelo. Realização Centro Cultural Eldorado dos Carajás. Você está ouvindo Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Só aqui na Rádio Noroeste, 87.9 FM. Vem mais música boa por aí. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Aqui é o Júnior Rabelo, idealizador e responsável pela produção e apresentação deste programa, que tem como finalidade dar a sua contribuição na divulgação da MPB de Goiás através da abertura de espaço aos nossos talentosos artistas que, com seu empenho e garra, vão conduzindo a tocha da MPB goiana e mantendo a longa tradição desse gênero musical que desde a década de 1970 até antes vem nos orgulhando e encantando pelos bares e salas musicais em Goiânia e em todo o estado, com os seus artistas geniais que têm grande importância na história da MPB, não só daqui, mas de todo o país. E hoje temos a alegria de receber mais um jovem talento que é a Bruna Miguel. Nascida em Anápolis, ela se mudou para Goiânia aos 5 anos. De família musical, a vovó tocava sanfona e cantava, e o vovô mandava no violão e no canto também. Eles movimentavam a casa, recebendo amigos, instrumentistas para tocar samba, seresta, MPB. Na adolescência, começou a escrever e criar melodias, só que escondeu na gaveta esses trabalhos, até que quase aos 30 anos, quando resolveu sair do armário, e coisas maravilhosas acontecem. Ela foi e é cantada por muitas cantoras que admira na cena goiana, entre elas a Nina Soldera, Flávia Porto, Milka Franciele, Conceição de Mariana e Flávia Carolina. E teve a oportunidade de fazer parcerias com ídolos seus, como o Wilson Aragão, o Wilson Bebel, Toninho Gerais e o Chico Alves. Ela toca percussão e faz coro em rodas de samba, de terreiro e também na banda Dona Neuma e sua batucada. Ela faz também a direção da OCLAN, Organização de Compositores, Letristas e Artistas da Música, que recebeu o prêmio Buritis Destaques Culturais no ano passado. Ufa, quanta coisa! Na nossa conversa de hoje, vamos conhecer mais sobre a trajetória da Bruna, as suas influências, seus sonhos e, claro, descobrir onde você, ouvinte, pode acompanhar o som dessa artista que enriquece sobremaneira o cenário musical em Goiás. Com vocês, Bruna Miguel. Bruna, prazer em te conhecer. Seja muito bem-vinda ao Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás, e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Júnior. Boa noite. Boa noite a quem está nos ouvindo agora. Eu quero primeiramente agradecer, o prazer é todo meu em poder estar aqui hoje falando sobre composição. Quero agradecer pelo convite. Os compositores costumam ficar escondidos, né? Eles não aparecem como os intérpretes, então a gente tem pouca oportunidade de falar. Estou muito feliz e espero que as pessoas curtam também, aproveitem esse bate-papo.
Ótimo, maravilha. Para começar, vamos conhecer um pouco mais da história da Bruna Miguel. Bruna, você se lembra da primeira vez que você cantou ou mostrou uma música sua para alguém? E se sim, como foi essa sensação? Bom, com o canto de coro, que é o que eu pratico atualmente, a minha iniciação se deu no samba itinerante. O samba itinerante começou lá pelos anos de 2012, 2013, um grupo de amigos que se reunia inicialmente na CEL, já foi na minha casa, foi em muitos A quintais. CEL é a Casa do Estudante CEL é a Universitário, casa, isso, a casa do estudante, lá no setor universitário. lá no setor universitário. O Noel puxava esse samba. Eu já morei na Casa do Estudante Universitário, quero deixar isso registrado. O Noel puxava o samba junto com outras pessoas, Noel, Direto, tinha uma galera boa na época. E, enfim, o gosto, né, por cantar em roda, acho que nasceu ali. De lá pra cá, eu nunca mais parei. E a primeira vez que eu mostrei uma música para alguém, na adolescência, eu cheguei a mostrar algumas músicas, né, para as pessoas, mas isso não era tão sério, nem para mim, nem para as pessoas que ouviram. Então, não foi assim tão impactante. Mas eu trouxe, inclusive, uma música que foi uma das primeiras que eu pensei e falei, eu quero ver essa música pronta, eu quero ver ela harmonizada, eu quero ver como ela vai se comportar quando as cordas estiverem dançando. E bolei lá uma melodia meio mal arranjada e mandei para o Arthur Bartolo, um amigo, tocador, e mandei um áudio assim, falei, Arthur, acho que essa melodia tá meio bagunçada, tem umas notas aí que estão fora de lugar, além de ela ser ainda ter partes que são plágio de uma música, que eu já identifiquei. Levei, o que você faz, me ajuda, e ele gostou demais da ideia. Mandei assim, falando, será? O que você acha? E ele já me respondeu de pronto, falou, Bruninha, sua música tá pronta. Tá pronta, e é uma música linda, e não sei o que, já me mandou um áudio, ele fez um primeiro arranjo de guitarra, só com voz e guitarra. Eu achei aquilo incrível, achei bom demais, e foi uma emoção, assim, uma emoção, e isso foi muito pouco tempo depois de eu decidir levar essa história da composição a sério, né? Eu decidi levar a sério, falei, vou fazer isso mesmo da minha vida. E sei lá, passou uma semana, mandei essa música para o Arthur e já me veio uma resposta muito boa, gostei muito do que eu ouvi. E tá aí, essa música está no mundo. Hoje é cantada pela Bárbara Cristófalo. Vai sair também na coletânea da UPLAN, que a gente vai lançar talvez esse ano, talvez no ano que vem. Ela está em processo de pós-produção nesse momento, mixagem, masterização. E essa foi a primeira música que eu mostrei essa resposta de, pô, sua música foi toda insegura, né? Falando, me ajuda aqui. E ele falou, pô, sua música tá pronta, é uma música linda, enfim. Foi a primeira resposta positiva que eu tive e foi muito importante. Né? A partir dessa eu não parei mais. Não tive mais vergonha de mostrar as músicas para as pessoas. Eu achava que, não estou cantando direito, a música não está pronta, sei lá, enfim. Foi um muro que se quebrou aí, nessa primeira. ainda bem que você foi bem incentivada. Sim. Para a nossa sorte. Obrigada, Arthur. Obrigado, Arthur. Bruna, como você costuma se apresentar para quem ainda não conhece o seu trabalho? E como você define o seu estilo? Certo. Como eu me apresento para quem não conhece o meu trabalho? Depende muito. Eu tenho um catálogo de músicas de vários estilos. E quando eu componho uma coisa que eu acho que parece com alguém, ou relembro, conheço o trabalho de alguém, né, de algum artista, e penso, pô, parece, eu tenho uma música que parece. Eu vou lá atrás da pessoa, da produção da pessoa, e falo, oi, posso te mandar meu catálogo? Vou te mandar um catálogo inteiro, mas quero fazer essa e aquela indicação. São as músicas que eu acho que tem a ver com o seu trabalho. Então, né, artistas que estão querendo gravar discos, podem me procurar que eu mando um catálogo. Fica a dica. Fica a dica. Mas esses encontros também, eles acontecem muito espontaneamente, né?
Por exemplo, eu tenho hoje uma parceria com o Toninho Gerais, que foi lançada esse ano no álbum dele, O Amor dos Poetas. A música se chama Desapego, uma parceria minha dele com o Chico Alves. Como que isso aconteceu? O Toninho Gerais não é um amigo, né? Uma pessoa próxima. Ele era um ídolo, digamos assim, ainda é. Fui no show, nem ia no show, não tinha o dinheiro. Sei lá, estava sem dinheiro nessa época. Foi em 2022, 2023, não lembro. E a Flávia Carolina, não, a gente vai fazer uma vaquinha, vai comprar seu ingresso, como você não vai vir? Me arrumaram o ingresso. Cheguei no show, a Flávia Porto me levou lá no camarim e falou, Toninho, essa aqui é a Bruna, ela é compositora, letrista também. E aí o Júlio Lemos, para quem também já fiz letra, falou, realmente, uma ótima letrista, me deu essas indicações, né? Acho que as indicações, elas são muito importantes também. Então, por exemplo, essa foi a maneira com a qual eu cheguei no Toninho Gerais, que ouviu minhas canções, achei que ele nem tinha gostado, porque ele me fez grandes críticas, importantíssimas, inclusive, mas me mandou uma melodia, fiz a letra para ele, né? Não foi uma pessoa que eu fui procurar. Então, acho que, na verdade, são poucas as pessoas que eu vou procurar. As coisas, elas acabam acontecendo, as pessoas se conhecem, uma pessoa ou outra que eu fiz uma letra e gostou, já tem outra pessoa procurando, fala, pô, eu acho que essa música parece com as letras que a Bruna escreve, por aí vai. E como você define o seu estilo? Essa é uma das perguntas mais difíceis da música popular brasileira. Ninguém sabe dizer exatamente o que é a MPB, né? Ninguém sabe exatamente dizer. Eu não definiria um estilo, além de compor melodias também, isso eu faço menos, o que eu faço mais, fiz até hoje, né? Agora eu estou com outros projetos, estou escrevendo mais melodia, mas eu passei alguns anos trabalhando muito como letrista. Então eu recebi músicas diversas demais. Tem tudo que você imaginar. Tem samba, tem baião, tem forró, tem valsa, tem... Enfim, com certeza o maior volume de coisas que eu recebi foi da área do samba, porque, né, é uma área que, como estou envolvida, acabo conhecendo mais pessoas e tudo mais. Mas recebi muitas coisas diferentes, então tenho, né, essas parcerias em que recebi músicas prontas e fui letrista, né, letrei essas músicas que são de estilos diversos. As minhas melodias, né, aquilo que eu mesma faço a música, elas vão passear bastante. Isso muda ao longo do tempo, né? Tem coisas mais antigas que estavam mais... que as referências da cultura popular eram mais explícitas. E hoje em dia eu já busco fugir um pouco disso. Eu busco encontrar um outro lugar, um outro caminho de melodias, um outro caminho rítmico não tão óbvio. Então, quanto ao estilo, é isso. Acho que já permeei um lugar mais comum de influências populares e hoje em dia eu busco me distanciar um pouco disso e encontrar outros caminhos. Acho que ainda estou descobrindo. Maravilha, muito obrigado pela resposta. E agora eu queria que você apresentasse e desse uma breve explicação sobre essa primeira faixa sua. Apresentasse e nos contasse um pouco sobre ela. Certo. Essa primeira faixa se chama Zigue Zague. Ela é uma parceria minha e do Arthur Bartolo. E aqui ela vai ser interpretada pela Bárbara Cristófalo e pelo Lucas Barbosa, que fizeram, né, um arranjo lindo nela. Obrigado, Lucas, violão maravilhoso, Bárbara, sou sua fã. Essa canção, ela fala um pouco sobre uma trajetória espiritual mesmo, de descoberta ali, né, de jovem se encontrando. E é sobre isso. Então, com vocês, Zigue Zague, de Bruna Miguel e Arthur Bartolo, interpretada por Bárbara Cristófalo e Lucas Barbosa.
disse. Foi pra ver, foi pra sentir, insistiu que ia se trair. Foi pro pote, começou a florir, viu que a faca molada que corta o axé é mais que um punhal bem cravado com fé. Ele já é capaz de mudar a maré. Não é pra quem quer. Você está ouvindo Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Só aqui na Rádio Noroeste 87.9 FM. Vem mais música boa por aí. De volta com Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Eu sou o Júnior Rabelo e eu estou aqui hoje com a Bruna Miguel. E agora, nesse bloco, nós vamos falar um pouco sobre o processo de criação e o crescimento artístico da Bruna. Bruna, você já teve alguma música que nasceu de um sonho, de um acaso ou de uma situação inesperada? E se sim, qual foi essa música? Olha, por incrível que pareça, eu tenho uma música que veio de um sonho. Eu digo por incrível que pareça porque eu sou uma pessoa metódica, eu não sou dos compositores que acham que estou recebendo mensagem divina ou que estou psicografando coisas do além, que é um dom de Deus, nem nada disso, né? Eu trabalho para isso. Mas sim, um dia sonhei com a Mônica Salmazo cantando, um ponteado de viola lindo. Acordei com a música na cabeça, fiquei cantarolando, procurei no disco Violeira, procurei em vários discos e não encontrava a música. Falei, gente, cadê essa música? Não é possível uma coisa dessa. Até que eu me dei conta de que a música não existia. Agradeci, né? Rezei, saudei o ori da Mônica, agradeci pelo presente e escrevi uma segunda parte. E a música se chama Destino de Rio. Inclusive, a Mariana Leitieri gravou um vídeo lindo cantando essa música. E o que mais te inspira a compor? São os silêncios, as conversas, os amigos, os amores, as paisagens, as histórias que você ouve? Ou Olha, tudo isso? tudo isso. O que mais me inspira a compor é a vida cotidiana mesmo, assim, a vontade de trazer a beleza, o encanto dessas coisas, né, das coisas da vida mesmo, das situações cotidianas. Escrevi pouco sobre amor até hoje, tenho também canções sobre isso, mas escrevi pouco sobre amor. Escrevi muito sobre protesto, quando mais jovem. Hoje em dia também menos. Hoje em dia eu estou buscando escrever sobre o amor e menos protesto. E muitas coisas me inspiram, né? Tem histórias que a gente quer contar, quer registrar, quer que fique de alguma maneira, quer que sobreviva ao tempo. Então eu acho que é isso que me inspira, a vontade de que algumas coisas permaneçam, fiquem registradas
né? A vontade de, assim como o samba antigo, o samba de terreiro, é para mim uma grande escola, né? Ele conta coisas de uma época. Eu penso que a música feita atualmente vai ser a escola dos nossos filhos, dos nossos netos, sobrinhos, bisnetos. Então, eu, como professora que sou, quero deixar minha contribuição também. Lindo isso. E, então, para nós encerrarmos esse segundo bloco, eu pediria para você, Bruna Miguel, nos apresentar a sua próxima faixa e também falar um pouquinho sobre ela para que os nossos ouvintes possam conhecer mais sobre o seu trabalho. A próxima música que eu vou apresentar se chama Lamenta e Chora. É uma parceria minha com a Flávia Porto e com o Leandro Mourão. Essa é uma música que fala de amor que não dá certo, de um amor que machuca. Essa é uma música que, na verdade, ela fala sobre violência contra a mulher, né? Parece uma música de amor, mas é uma música do fim do amor. Essa música nasce de um dos muitos encontros que eu fiz com o Leandro Mourão na casa da Flávia Porto, para a gente falar de composição, tenho muitas parcerias com o Mourão, e a gente estava nessa época compondo bastante. A gente produziu um disco praticamente de choros, sambas, e Lamenta e Chora é uma dessas músicas que a gente teve a alegria de ter a contribuição da Flávia Porto, na melodia, na voz, nas ideias. E é isso, Lamenta e Chora. Voz da querida Flávia Porto. Então, com vocês, Lamenta e Chora, de Bruna Miguel e Flávia Porto. Leandro Mourão. Você diz agora que me ama e me adora, jura que lamenta e chora o fim do nosso amor. Ah, como eu sinto, também juro, eu acredito que toda sua dor deve ser mesmo triste. Vê que hoje se fez livre, que a sua ira machucou meu corpo, meu coração, machucou. Mas hoje chega, não ouvirei lamentos. Siga o seu caminho, que eu seguirei o meu.
Você está ouvindo Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Só aqui na Rádio Noroeste 87.9 FM. Vem mais música boa por aí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Eu sou o Júnior Rabelo e hoje estou aqui com a Bruna Miguel. E agora vamos saber um pouco mais sobre as referências e influências dessa jovem artista. Bruna, qual artista marcou a sua infância e te fez olhar a música de uma forma diferente? Olha, o artista que marcou a minha infância e que me fez olhar a música assim de uma forma diferente foi a minha própria avó, porque ela me causava um encantamento muito grande quando ela cantava. Que é a dona... Heloísa Helena. Dona Heloísa Helena. Ela ainda canta, né? Agora com a voz mais fraca. Mas esse foi meu primeiro marco, né? Já escrevi músicas sobre esse encantamento que eu tinha por ela, assim. Ouvir ela cantar era uma coisa muito mágica. E daí vem, assim, um amor muito grande por vozes, né? Diversas, pelas músicas cantadas. Convivi muito com o instrumental também, mas o amor pela canção vem desse encantamento, né? Com a minha própria vovó cantora. E se eu puder falar sobre um disco assim que nova me marcou muito, acho que é um disco do Martim da Vila, que agora eu nem vou me recordar o nome exatamente, mas era um disco muito de muitos tambores, muito brasileiro, muito mais pro lado da macumba do que os sambas românticos que ele cantava. Era um disco que tinha uma percussão muito incrível. E um primo esqueceu esse CD na minha casa e eu fiquei ouvindo muito esse CD e assim, isso foi marcante da infância. E tinha também, não menos importante, a Maísa, que eu acho que não sei se passou... Maísa Matarazzo. Maísa Matarazzo, não sei se passou alguma novela na época, alguma coisa, sei que a minha avó cantava muitas músicas dela e eu me lembro de cenas assim na TV, de ver a Maísa meio que vestida de cabaré, né, com uma pena na cabeça e aquelas roupas de época e tudo mais, e aquilo também me encantava muito. Então, essa música brasileira menos alegre também faz parte da minha vivência. Massa! Bruna, existe alguma letra ou verso de um outro artista que você é quem gostaria de ter escrito? Olha, tem muitas músicas que eu gostaria de ter escrito. Hoje, em especial, vou trazer uma música do Wilson Aragão, que é um grande ídolo, né? O mestre Wilson Aragão, mestre da cultura popular, faleceu há mais ou menos 3 meses. Hoje também, um amigo, um parceiro com quem tenho a alegria de ter composições. E tem uma música dele que me marcou profundamente, que na adolescência eu cantava essa música e eu não conseguia cantar sem chorar. É uma música chamada Sertões e Sertões. E essa é uma música que eu adoraria ter escrito. Maravilha! E para nós encerrarmos esse terceiro bloco, a Bruna vai nos agora indicar uma canção, né, uma faixa para nós apresentarmos aqui no programa e falar um pouco sobre ela. Por favor, Bruna. Certo. Eu trouxe como uma faixa de influência, uma faixa do Bebel, Wilson Bebel. Também hoje, graças a Deus, um grande amigo, parceiro, mas que já foi um ídolo distante. Bebel, ele é uma influência porque ele transformou a minha composição, tanto no sentido mais íntimo de ideias, né, do que eu gostaria de fazer, de me fazer refletir sobre isso mesmo, quanto no sentido técnico. Bebel foi quem me ensinou sobre prosódia, sem me dizer nenhuma música, né? Uma primeira música que eu enviei para ele, ele gostou muito,
e não sei o que, e falou, gostei demais, vou harmonizar. E me mandou a música toda corrigida, então aquilo foi uma grande escola. Além de que Bebel tem um aspecto importante para a juventude que está compondo e está buscando se encontrar. Bebel tem algo de muito erudito em termos de conhecimento, ele conhece a fundo a música brasileira e tem algo de muito original naquilo que ele compõe. Então as músicas dele são uma mistura de muitas coisas e que você não poderia dizer, olha lá, um imitador do Gonzaguinha, um imitador do sambista X, etc. e tal. Então a ousadia, a originalidade do Bebel são grandes inspirações. Eu trouxe uma faixa chamada Axé Axé, que inclusive fala sobre isso. Muito obrigado. Então, com vocês, Wilson Bebel, com a música Axé Axé. Parece que você não sabe quem eu sou. Parece que você não conhece minha música. Não é samba, não é rock and roll, não é música da Bahia. Parece que você não sabe quem eu sou. Parece que você não conhece minha música. Não é samba, não é rock and roll, não é música da Bahia. Mas tem axé, 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 axé babá. Mas tem axé, 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 axé babá. Mas tem axé, 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 axé babá. Mas tem axé, axé, axé. Parece que você não sabe quem eu sou. Parece que você não conhece minha música. Não é samba, não é rock and roll, não é música da Bahia. Parece que você não sabe quem eu sou. Parece que você não conhece minha música. Não é samba, não é rock and roll, não é música da Bahia. Mas tem axé, 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 axé babá. Mas tem axé, 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 axé babá. Ei. Mas tem axé, 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 axé babá. Oh, oh. Mas tem axé, axé, axé.
A seguir, caro ouvinte, convido você a acompanhar o nosso bloco especial, Os Grandes Nomes da MPB. A ideia desse bloco é a de trazer para você alguns nomes da história dos artistas geniais da nossa música. Vem nessa viagem com a gente? Não há como se falar em samba de São Paulo sem se falar em Adoniran Barbosa. Ele soube, como ninguém, falar do povo brasileiro, falar da tristeza, falar da pobreza, mas sempre com muita alegria. Porque o samba é a tristeza que balança. Quando o oficial de justiça chegou lá na favela. Olá, Júnior Rabelo. Olá, ouvinte. Seja mais uma vez muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do programa Grandes Nomes da MPB. Um momento muito especial dedicado a homenagear os clássicos da música popular brasileira. Olá, Marta Luísa. Hoje, o nosso homenageado é um ícone do samba paulistano e brasileiro, um cronista do povo e das ruas de São Paulo, Adoniran Barbosa. Nascido João Rubinato em 6 de agosto de 1910, na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, Adoniran era filho de imigrantes italianos e cresceu nas quebradas da capital paulista. Trabalhou como operário, vendedor e pintor antes de se tornar cantor, compositor e ator. Foi no rádio que criou o personagem e o sotaque que viriam a marcar sua carreira. Um dos grandes méritos seus foi dar voz a um Brasil invisível. Os operários, os pobres, os moradores dos cortiços, as mulheres do povo, os migrantes. Todos representados com humor, humanidade e muita verdade. Ele escrevia como o povo falava, misturando português com italianismos e gírias de rua, com uma poesia crua e sincera. Adoniran foi um mestre do samba, com sucessos como Trem das 11, Saudosa Maloca, Samba do Arnesto e Despejo na Favela, que estamos ouvindo na levada do grupo Cupinzeiro. Gente aí, hein? Como é que faz? Essa gente aí, hein? Como é que faz? Meu senhor, essa gente aí, hein? Como é que faz? Meu senhor, essa gente aí, hein? Como é que faz? Suas músicas falam das perdas, das amizades, dos desalentos, das tragédias invisíveis do cotidiano do povo. Ele era, ao mesmo tempo, triste e engraçado e profundamente humano. Faleceu em 1982, aos 72 anos, mas deixou um legado que atravessa gerações. Sua obra é um retrato da cidade, das gentes simples e da alma do samba. A canção que vamos ouvir agora é Samba no Bexiga, uma das composições que melhor representa o universo de Adoniran Barbosa. Lançada em 1967, essa música é uma homenagem ao bairro que se tornou tradicional reduto de imigrantes italianos e uma das regiões mais boêmias e populares de São Paulo. Nela, nos deparamos com as confusões e brigas regadas a samba e muita comida italiana. Mas por trás da leveza e da piada está uma crítica social sutil. O samba, expressão legítima do povo, sendo reprimido em um espaço que deveria ser seu. É o conflito entre cultura popular e repressão, entre a alegria das ruas e o controle das autoridades. Um samba que carrega a história de um Brasil urbano, operário e marginalizado. Samba no Bexiga é música, é memória, é resistência, com muito bom humor e verdade. Vamos ouvir agora, com a malemolência de Grazi Brasil, esse clássico de Adoniran Barbosa. Domingo nós fomos no samba no Bexiga.
chegar e o sargento Oliveira falar: não tem importância, vou chamar as ambulâncias. Quebra-pau no bexiga. Você está ouvindo Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Só aqui na Rádio Noroeste 87.9 FM. Vem mais música boa por aí. Voltamos com o Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Aqui é o Júnior Rabelo, apresentador deste programa. Eu estou aqui hoje com a Bruna Miguel. Nesse bloco, nós vamos falar um pouco sobre as redes sociais e ela vai nos apresentar, vai nos contar como você, ouvinte, encontra a Bruna Miguel nas redes para poder apreciar a sua arte. Mas, inicialmente, eu gostaria de saber da Bruna o seguinte: que rede social, Bruna, você mais gosta de usar e por quê? Nenhuma. Eu adoraria não precisar usar redes sociais. Ai, ai. Mas hoje elas são o nosso meio, né? Eu só uso o Instagram. Eu não uso ainda o TikTok. Já me falaram, tem que fazer um TikTok. Quem sabe eu faça em algum momento. Mas atualmente eu uso o Instagram apenas. E já me ocupa muito do meu precioso tempo. E, bom, como você não usa tanto, né? Ou não sei, eu entendi que você não usa tanto. Pode ser que eu esteja enganado. Uso, né? É um lugar de divulgação. Tenho algumas músicas lá. Porque tem realmente pessoas que isso vira quase que uma febre, né? Na vida da pessoa, né? Não é o seu caso, Sim. pelo que eu estou percebendo. Ainda, também não é o meu. Nada contra quem usa também dessa forma. É apenas uma questão de característica, né? Bruna, como você utiliza as redes sociais para divulgar o seu trabalho? Então, eu tenho poucas coisas no Instagram. Meu Instagram anuncia que eu trabalho com composição, mas, na verdade, pensando um pouco pelo mercado no qual eu atuo, nem todo o meu trabalho pode estar disponível, né? As pessoas que vão gravar um disco, por exemplo, procuram músicas inéditas. Então, eu tenho um catálogo em que lá, muitas das músicas, a maioria inclusive, são inéditas. Eu não tenho elas divulgadas em nenhum canal permanente. Às vezes eu gravo um story ali cantando um pedacinho, uma coisinha assim, né? Mas na íntegra, vídeos das músicas inteiras, eu tenho alguns poucos no meu Instagram, para as pessoas conhecerem também, né? Entenderem um pouco a minha forma de escrita. Mas as redes sociais são mais para o contato do que para a apreciação. Quem quiser apreciar, conhecer o meu repertório, tem que me mandar uma mensagem para que eu envie meu catálogo diretamente para a pessoa. Entendi. Só que para isso você precisa nos informar como as pessoas fazem para te achar nas redes. Meu Instagram é brunamiguel.op. O-P-E. brunamiguel.op. Simples assim. Simples assim. Então, para encerrarmos o nosso quarto e último bloco aqui do Renova Som, Bruna Miguel, por favor, apresente a sua próxima faixa e conte um pouquinho sobre ela, por gentileza. Certo. A próxima faixa que eu trouxe chama Desapego. É uma parceria minha com Chico Alves e com Toninho Gerais. Eu contei um pouco de como conheci o Toninho, né? E foi muito legal. Ele me mandou uma melodia, fiz a letra, ele mostrou para o Chico, colocou mais um refrão e ele falou: olha, é a música que eu precisava. Estou gravando um disco e já vou botar para gravar porque ela vai entrar nesse disco, que é justamente O Amor dos Poetas. E um disco lindo, incrível, assim, do qual eu tenho a grande honra e alegria de participar nessa faixa chamada Desapego, junto com esses grandes nomes da música,
Chico Alves e Toninho Gerais. Então, com vocês, Desapego, Bruna Miguel, Chico Alves e Toninho Gerais. Por mais que você faça tantas juras de amor, por mais que eu creia que o meu abrigo é o seu lugar, à noite a lua chega e eu sei que você vai querer coisas que eu lamento não poder te dar. Por mais que o ciúme me sussurre a me dizer que o sereno vai te embalar, te envolver, eu trago o peito em festa porque sei no fim de tudo você volta para mim mais uma vez. Por mais que a lua brilhe, você cante e viva outras histórias com alguém. Eu sei que é nos meus braços que você vem pra sonhar os sonhos que não tem com mais ninguém. Sei que muitas vezes perco meu sossego, porém se der ao peito um desapego e te deixar voar pela cidade. Porque sei no fim de tudo você volta para mim mais uma vez. Por mais que a lua brilhe, você cante e viva outras histórias com alguém. Eu sei que é nos meus braços que você vem pra sonhar o sonho que não tem com mais ninguém. A sua liberdade. Do que prender a sua liberdade. E agora, para encerrarmos o nosso programa, eu sou o Júnior Rabelo, apresentador, idealizador do programa Renovação, e a honra e o prazer de receber a Bruna Miguel. E, Bruna, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite e acreditar na nossa proposta, e por compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória e da sua arte, para a nossa sorte e para a sorte dos ouvintes. Que venham mais canções, palcos e encontros. Axé. Muito obrigada, Júnior. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouco sobre
a minha trajetória, sobre o meu trabalho, sobre as canções que estão aí, as canções que estão por vir. Quem quiser acompanhar nas redes, vai ser uma alegria ter uma audiência maior por lá. E tem muitas canções em produção que estão chegando por aí. Vou mandar para você também. Então, até a próxima. Até a próxima. E assim nos despedimos de mais um Renova Som, os novos talentos da MPB de Goiás. Mas a boa música nunca para. Fique ligado na Rádio Noroeste 87.9 FM e continue acompanhando os talentos que fazem a nossa MPB brilhar. Semana que vem tem mais. Até lá, continue ouvindo e valorizando o nosso patrimônio cultural, a nossa MPB.